Salve, meus queridos amigos, e sejam muito bem-vindos ao canal História Islâmica. A substância conhecida como açúcar, que utilizamos tão largamente nesses tempos modernos, as taxas de açúcar que consumimos, ou o próprio açúcar da cana, apesar de outros elementos também, após serem ingeridos, produzirem açúcares dentro do nosso corpo, o açúcar da cana-de-açúcar em si, ele simplesmente mudou a história da humanidade. E principalmente ali na troca da Idade Média para a Idade Moderna, grandes revoluções ao redor do mundo, descobrimentos, colonizações, enfim, a criação do nosso mundo moderno, ela se mescla muito e ela é impulsionada pela descoberta do açúcar e pelo consumo do açúcar. Mas o que muitas pessoas não sabem é que o açúcar, ele é uma substância essencial dentro do desenvolvimento da história islâmica e da sua relação com a própria história do continente europeu e, enfim, com a relação da história cristã, vamos dizer assim. O açúcar, ele vai unir cristãos e muçulmanos de diversas formas em toda a história recente dessas duas religiões e vai inclusive influenciar a construção da nossa sociedade aqui nas Américas. O açúcar vai surgir por volta do 1º século antes de Cristo na Índia, ali no subcontinente indiano, que é uma região tropical, úmida, quente em diversas partes, que é um lugar extremamente propício para o crescimento da planta, conhecida como cana-de-açúcar. E foi lá que as primeiras técnicas, tanto de plantio como de refinamento do caldo da cana para se transformar no açúcar com refinamento, foram feitas. Então é por isso que em todos os idiomas, em geral, a palavra açúcar vem do sânscrito sakara, que é a nomenclatura indiana para essa substância que os indianos começaram a produzir primeiro ali por volta do século I a.C. Os gregos e os romanos também conheciam o açúcar, mas era mais uma daquelas especiarias completamente assim misteriosas que vinham do Oriente. O médico greco-romano, nascido no ano 40, Dioscórides, ele já faz um dos primeiros registros conhecidos da história sobre o açúcar. E o açúcar nessa primeira fase, antes dos muçulmanos começarem a fazer sua superprodução e depois os cristãos começarem a fazer sua hiper-mega produção, ele vai sempre ser tratado, ao longo do mundo antigo como uma substância médica. Então temos aí nos escritos de Dioscórides, que é um greco-romano, uma das primeiras referências sobre o surgimento do açúcar, mas sempre tratado como uma espécie de substância medicinal que era trazida do Oriente distante e que gregos e romanos tinham acesso, mas era uma coisa assim muito rara, algo assim completamente desconhecido e nunca era utilizado para fins alimentares, era mais para uma questão de saúde com remédios feitos para pessoas da elite, por exemplo. Aí você pode se perguntar, tá, mas com que as pessoas adoçavam a comida? As pessoas não sabiam qual era o sabor do doce? Então, o doce, o gosto de doce, ele vai continuar sendo algo muito presente relacionado ao mel, que é uma substância natural muito popular, difundida pelo mundo inteiro, tanto naquela época como hoje, e as pessoas costumavam adoçar pães, bolos, doces com mel. O mel, apesar de ele não ter um gosto doce tão intenso quanto o açúcar, ele vai até o século XVI continuar sendo a principal fonte de açúcar da humanidade, digamos assim, a principal fonte do gosto do adocicado, não do açúcar de cana-de-açúcar, mas do gosto adocicado. Então, a gente pula agora, faz um salto histórico de alguns séculos para começar a entrar na história islâmica da produção do açúcar, e no século VII, a gente sabe que o mundo islâmico começa sua grande expansão. E no início, para metade do século VIII, os muçulmanos chegam na região de Sind, no subcontinente indiano, os muçulmanos chegam na Ásia Central, e é lá que os muçulmanos têm contato não só com a importação de açúcar, que já corria pelo Oriente Médio, que os muçulmanos já tinham esse acesso, e povos pré-islamizados da Arábia também já tinham acesso, mas os muçulmanos começam a ter contato não só com a substância preparada pelos indianos, a sácara, mas eles começam a ter acesso aos métodos de refinamento do caldo, os primeiros engenhos rudimentares que foram construídos pelos indianos e que os muçulmanos trouxeram para o Oriente Médio e deram início à plantação da cana-de-açúcar, principalmente em regiões férteis e extremamente irrigadas. Então você vai ter ali na região da Mesopotâmia, atual Iraque, na região do Egito, você vai ter a cultura da plantação da cana-de-açúcar. Mas ela não pode ser expandida tão em massa no Oriente Médio como um todo, porque você sabe que o Oriente Médio,
enfim, majoritariamente ocupado por desertos, e a cana-de-açúcar não seria algo, enfim, tão facilmente plantado como no sudeste da Ásia, onde ela tinha sido plantada até então. Então a cana vai ser trazida pelos muçulmanos entre os séculos 7 e 8, e eles vão batizar essa substância que era conhecida em sânscrito como sácara, para o árabe açúcar. Os muçulmanos vão arabizar essa substância. Eles vão colocar, e o açúcar do árabe, que é uma tentativa de falar o sácara dos indianos, ele vai se popularizar e vai se transformar o termo padrão de açúcar no mundo, do árabe, e não diretamente do sânscrito sácara. Os muçulmanos, após fazerem a sua expansão política pelo Oriente Médio e uma parte do Sudeste Asiático, como a gente sabe, no século 8, no século 9, eles começam a chegar na Europa Ocidental. E principalmente na região do sul da Espanha, Al-Ándalus, e na Sicília, né, que naquela época era o Emirado da Sicília, era um potentado islâmico, como houveram diversos potentados islâmicos na Península Italiana, também como o Emirado de Bari, entre outros. Os muçulmanos trouxeram para a Sicília as primeiras plantações de açúcar da Europa. Então, naquele clima do sul da Península Ibérica, os muçulmanos trouxeram novas técnicas de irrigação muito superiores às que os romanos tinham trazido até então, e melhoradas e adaptadas, mesclaram as técnicas de irrigação indianas, persas e romanas e criaram algo incrível que permitiu a plantação de cana-de-açúcar no Mediterrâneo. Até então, o açúcar não era conhecido no Mediterrâneo como algo plantado. Não era algo assim plantado em escala, era algo completamente só conhecido como uma especiaria trazida do Oriente já pronta. Então os muçulmanos eles vão começar na Sicília as primeiras plantações de açúcar do árabe, que aí vai ser absolvido. Após o século 9, século 10, quando a gente vai chegando no final do século 11, os povos europeus começam um processo de vencer as grandes potências muçulmanas que dominavam certas regiões do sul da Europa. Então você vai ter a Reconquista, conhecida assim na Espanha, você vai ter a invasão normanda da Sicília no século XII, e aí esses povos eles vão começar a entrar em contato com esses muçulmanos e absorver esses muçulmanos como seus súditos, como seus subalternos, enfim, e vão começar a absorver a cultura islâmica em diversos aspectos. A cultura normanda ou árabe normanda siciliana é extremamente rica por causa disso. E os cristãos, quando eles vão começar esse processo, principalmente de cruzadas, reconquista ou qualquer nome que eles dessem a esse processo na Idade Média, descendo para o sul da região da Europa, que era controlada pelos muçulmanos. Os muçulmanos tinham até, inclusive, potentados na França, como Frachineto, que eu já abordei na História Islâmica, se vocês quiserem tem post sobre isso. E eles vão entrar em contato com essa produção do açúcar árabe. Então eles vão achar aquilo ali incrível, né? Porque antes o açúcar era extremamente desconhecido, mas agora não só ele era trazido em maior quantidade por essa conexão com o mundo islâmico, mas ele passou a ser plantado pelos muçulmanos ali. Então o açúcar começou a ser difundido pela Europa de uma forma mais fácil. E é por isso que na maioria dos idiomas europeus atuais, a palavra açúcar, ela vem do árabe açúcar e não do sânscrito sácara. Os árabes pegam do sânscrito sácara, transformam em açúcar, e aí a gente vê as variações, como o nosso açúcar do português, o sugar do inglês, o açúcar do espanhol, o Zucker do alemão, o Sucre do francês e todas as outras essas variações que vêm do árabe justamente por esse contato dos europeus com os muçulmanos que habitavam o sul da Europa. Em Al-Ándalus, né, na Península Ibérica, você tem ali uma presença no sul da França e você vai ter também a presença islâmica na Península Italiana, que foi fortíssima. Então, nesse período de derrota, né, militar dos muçulmanos que começa no século XI, esses potentados cristãos impulsionados principalmente pelos normandos, que eram os vikings evangelizados e cristianizados, eles vão fazer o processo de cruzadas e levar não só do sul da Europa, mas como para o próprio coração do Oriente Médio, na região do Levante. E é ali no Levante que no século XII, a cidade-estado italiana de Veneza, que era ali a rainha do comércio da Europa, ela vai começar a criar as primeiras moendas de açúcar administrada por europeus na região de Tiro, no atual Líbano. Eles vão começar a criar as primeiras moendas de açúcar, as primeiras feitorias de açúcar europeias ali na região, só que eles vão começar a introduzir uma nova coisa, que é a mão de obra escrava, e que a partir daí do século XII, que as feitorias de açúcar dos europeus em sua
suas colônias, e Veneza tinha colônias ali na região de Outremer, como era conhecido os estados cruzados do Levante da Síria, eles vão começar a ficar famosos por essa utilização de mão de obra escrava. E essa tradição europeia de usar escravos para produzir açúcar, ela começa ali por volta do século XII e ela vai chegar até o século XIX aqui no Novo Mundo, quando eles vão começar a descobrir e utilizar essas terras daqui para plantar o açúcar que eles acabaram pegando dos muçulmanos. Mas mesmo assim, mesmo com essa absorção tanto das próprias fontes de produção de cana-de-açúcar, como das próprias rotas comerciais por onde o açúcar era transmitido, o açúcar ainda não vai sofrer, digamos assim, o seu grande boom expansionista de produção. Quando a gente tem o descobrimento das Américas por Cristóvão Colombo, a partir de 1492, um dos primeiros cultivos que os espanhóis vão levar para este novo mundo, né, que eles aprenderam com os muçulmanos, técnicas de cultivo, é plantar ali no Caribe o açúcar. E o Caribe, por ter um clima não igual, mas um pouco parecido com o clima indiano, onde a planta do açúcar era originalmente plantada, e os espanhóis começam ali a proliferação da plantação de cana-de-açúcar dentro do Caribe e nas Américas como um todo. Mas os muçulmanos eles não vão sofrer uma interrupção dessa participação na história do açúcar, porque muitos dos primeiros escravos que foram trazidos da África para a Europa e até na própria ilha de Hispaniola, né, ali no Caribe, o filho do Cristóvão Colombo, Diego Colombo, ele traz muçulmanos do oeste africano para lá, porque esses muçulmanos eles conheciam já há muito tempo como cultivar o açúcar, como produzir o açúcar, e essas técnicas tinham começado na Europa e no Oriente Médio com eles. Então milhares de escravos muçulmanos eram importados da Europa para as Américas, e foi esse desejo de ter mão de obra para plantar açúcar em larga escala que fez, impulsionou grandemente o tráfico escravagista, que vitimou não só muçulmanos, mas não muçulmanos também, porém africanos de uma forma geral. E essa foi a segunda, digamos, introdução islâmica na história do açúcar. Os muçulmanos eles começam como quem traz o açúcar para os europeus, e eles terminam como quem trabalha como escravo para produzir o açúcar para os europeus aqui nas Américas. Mas mesmo assim, o açúcar ele só vai começar a ter toda essa utilização em doces e bolos e tudo que a gente consome, e grandes receitas utilizando como ingrediente principal o açúcar, a partir do século XVI em diante, porque até o século XV se consumia muito mais o mel na Europa. No Oriente Islâmico, o açúcar ele sempre foi muito popular, na Índia também, ele era muito popular, e você tem toda uma variedade de receitas de doces medievais islâmicos incríveis. Os turco-otomanos também criaram suas imensas variações de doces feitos a partir do açúcar. E é isso. Essa é a história do açúcar, como ele foi do sânscrito sakar para o árabe açúcar e terminou como o nosso açúcar em português. Se você gostou dessa história, se você gostou de entender um pouco mais da história islâmica do açúcar, não deixe de deixar seu like, não deixe de compartilhar com seus amigos, ajude a página História Islâmica através do Apoia-se e até a próxima.